Viva! A partir de agora está com os pés na terra. A fertilidade do solo pode ser entendida como a capacidade que este tem de disponibilizar nutrientes essenciais de forma a assegurar o crescimento das plantas. No entanto, nos sistemas de agricultura biológica, a fertilidade do solo é muito mais do que apenas fornecer micro e macronutrientes às culturas. O sistema agrícola atual tende a focar-se exclusivamente na componente química do solo, o azoto, o fósforo, o potássio. E os agricultores tradicionais acreditam que precisam de acrescentar estes elementos a cada plantação para que a terra se mantenha produtiva. Contudo, antes de pensar nas fertilizações, há que conhecer o solo, as plantas e os fatores que realmente condicionam o desenvolvimento das culturas. No caso da agricultura biológica, em que não são utilizados adubos minerais açotados e fosfatados de ação rápida e que se recorre principalmente a adubos orgânicos e minerais de ação mais lenta, há que criar condições para que a planta se alimente e desenvolva. No programa de hoje veremos como é feita a gestão da fertilidade do solo no modo de produção biológico, garantindo o crescimento das plantas ao ritmo da natureza. Os sistemas agrícolas biológicos são desenhados de forma a manter e aumentar a fertilidade do solo, impondo simultaneamente como metas a proteção e o melhoramento das condições físicas e químicas deste substrato, que suportará múltiplos organismos e plantas saudáveis. Um conceito de ciclo fechado que visa diminuir as entradas de fatores de produção e reduzir as perdas durante o processo de cultivo. O que estamos a tentar aqui reproduzir é, no fundo, aquilo que acontece na floresta Laurisilva. Se vocês repararem aqui, esta terra não cheira. Porquê? Porque está exposta à luz solar, não há condições para que a vida aconteça. Se repararem aqui embaixo, nesta zona, onde há 15 dias atrás foi aplicado composto, que já tinha minhocas, foi aplicado verde, portanto, ou seja, ervas que foram cortadas e foram colocadas aqui, e depois folhagem por cima, não é? Vamos perceber que a terra já começa a ter outra consistência e começa a ter já outro odor, ou seja, começa a cheirar a fungos, começa a cheirar a vida. Portanto, e a semana passada tínhamos exatamente a mesma coisa que estava aqui. Agora, isto ao fim de 6 meses já não tem nada a ver com aquilo que estamos a ver. Já vamos encontrar a maior parte desta erva já está praticamente toda degradada e a terra está com um odor cada vez mais forte, cheio de micro-organismos e de minhocas e completamente negra. E isto é um processo que é extremamente rápido, desde que saibamos fazer as práticas culturais adequadas. Por exemplo, esta terra que está aqui debaixo, que ainda está em pó, daqui a meses estará já a formar torrão, já é, no fundo, está mais agregada, não é? Portanto, uma das práticas que se deve seguir com muito rigor, quando se fala em fertilidade do solo, é a cobertura do solo. Terra à vista perde fertilidade. Terra tapada ganha fertilidade. Um exemplo de ciclo fechado, levado ao limite da eficiência, é sem dúvida o da floresta, que mantém uma elevada produção de biomassa. Aquilo que nós estamos a fazer, ou que tentamos fazer na agricultura em termos de fertilidade, nada mais é do que reproduzir aquilo que a natureza faz. De facto, a Laurisilva pode ser uma grande escola a esse nível, ou seja, eu acho que nós temos que aprender muito de agricultura dentro da Laurisilva, porque o que acontece aqui são plantas que perdem as folhas, são fungos que proliferam por todo lado, são plantas herbáceas que vão crescendo, musgos, portanto, um ambiente de biodiversidade tal que permite que as folhas se transformem em terra em muito pouco tempo. Portanto, esta carga de vida que estes solos têm, aliada à não mobilização ou ao empalhamento natural, porque as folhas vão caindo, vão formando o empalhamento, vão também dando a possibilidade de que minhocas se desenvolvam, embora sejam outras, não sejam as mesmas dos terrenos agrícolas, mas que cumprem as mesmas funções. E se repararem, este terreno também é fácil de mobilizar à mão. Portanto, é um terreno que está todo perfurado, precisamente porque, apesar de ser uma zona com pouca profundidade de solo, o mato que cria
e que gera, acaba por dar nutrientes suficientes para que as plantas cresçam desta forma. Ou seja, nós ainda não conseguimos reproduzir na agricultura nenhuma cultura que produza tanta biomassa por ano quanto uma floresta deste tipo, não é? E de facto, se conseguirmos perceber como tudo isto funciona, mais facilmente conseguimos mudar um pouco de mentalidades relativamente à fertilização na agricultura. Porque se aqui funciona e se aqui é possível estar a produzir biomassa sem cavar, sem fertilizar, sem aplicar adubos químicos, na agricultura também tem que ser possível. E já foi no passado e vai ter que voltar a ser. Na agricultura, os nutrientes estão constantemente a sair da exploração através dos produtos das colheitas, pelo que é necessário repô-los, tirando proveito dos processos naturais de reciclagem e da fixação biológica do azoto. No solo vivem imensos tipos de organismos. Alguns deles são claramente visíveis a olho nu, como outros nem por isso. Outros são tão pequenos, que só conseguem ser vistos ao microscópio. Estas comunidades de organismos micro e macroscópicos que vivem no solo são muito importantes, pois elas desempenham atividades e tarefas imprescindíveis na decomposição da matéria orgânica em compostos mais simples, passíveis de serem absorvidos pelas plantas, na fixação do azoto atmosférico, na produção de humus, ainda na absorção dos nutrientes e da água e também nas características físicas do solo, como na porosidade, na permeabilidade, na estrutura do solo. O solo deve naturalmente constituir um reservatório de nutrientes, retendo-os nas suas partículas até que as plantas os requisitem em formas e proporções adequadas à sua utilização. Neste caso, onde não foi aplicado composto, mas foi unicamente feito cobertura de solo, empalhamento, se repararem, se nós afastarmos as palhas, já se vê muitos filamentos, alguns são raízes, outros são filamentos dos cogumelos, dos fungos, ou seja, no fundo há uma associação. Quando nós tapamos a terra, existem muitos fungos que se associam às raízes das plantas, que são chamadas micorrizas. E o facto de só taparmos o solo, criamos condições para que esses filamentos comecem a desenvolver e, de certa forma, estes filamentos são responsáveis por absorver muito mais nutrientes na medida em que conseguem explorar muito mais área de solo. Neste processo, a matéria orgânica desempenha um papel fundamental na manutenção e/ou recuperação da fertilidade do solo. A matéria orgânica encontra-se acumulada essencialmente na camada superficial. E esta é formada essencialmente por restos de plantas e de outros seres vivos em diferentes fases de decomposição. Decomposição essa que é realizada pelos organismos vivos do solo. A matéria orgânica é muito importante porque ela atua sobre as características físicas, químicas e biológicas do solo. Por isso, é importante que exista em quantidades suficientes. Destacam-se o aumento da tonalidade escura do solo, que favorece o seu aquecimento, o aumento da capacidade de retenção de água e dos nutrientes solúveis, a formação de agregados e o acréscimo da estabilidade dos mesmos, que melhora a permeabilidade do solo e a retenção dos nutrientes, o controle do pH e o aumento da atividade dos organismos vivos. O que é que se pode fazer para contribuir para que haja essa quantidade adequada de matéria orgânica no solo? A incorporação de composto, a adubação verde, não queimar os resíduos agrícolas, ou seja, deixá-los sempre no solo. Reparem que nós, ao deixarmos os resíduos agrícolas no terreno, além de estarmos a contribuir para o aumento da matéria orgânica, também estamos, de certa forma, a devolver parte dos nutrientes que foram extraídos pela planta. A adubação que eu utilizo neste momento é exclusivamente a adubação natural, ou seja, faço a compostagem e depois então do processo de compostagem, que leva à volta de 4 meses, 5, aplico esse produto na terra. Tenho alguns animais e utilizo o adubo para fazer a compostagem juntamente com o restante, com os excedentes de cultura, com algumas mundas que são feitas que os animais não aproveitam. Então faço a compostagem e depois de aproximadamente 3, 4 meses posso utilizar esse composto
diretamente no solo, junto às culturas. Embora a observação atenta da exploração, através do registro das plantas espontâneas, da capacidade de penetração das raízes e dos sinais de compactação, dê indicações sobre a estrutura física e a composição química do solo, a recolha de amostras de solo para análise vai permitir conhecer melhor o seu estado de fertilidade, incluindo a capacidade para alimentar as plantas. Este exame pode ser feito no Laboratório de Qualidade Agrícola de forma gratuita. As terras devem ser colhidas pelo pessoal competente, pessoal que tem já conhecimento de como fazê-lo. Para isso, os agricultores só têm que se dirigir aos nossos serviços da Secretaria e solicitar a recolha da amostra, que depois esses serviços se encaminham aqui para o laboratório, para análise. As análises que fazemos são análises para diagnosticar se o solo está ou não fértil. Para tal, fazemos as análises do fósforo, do potássio e do azoto, que são essencialmente as análises mais importantes que são precisas para diagnosticar a fertilidade de um solo. Complementarmente fazemos outras como o cálcio e o magnésio e assim como os micronutrientes, que é o ferro, o cobre, que são nutrientes que vêm em pequena quantidade nos adubos. Os nutrientes encontram-se no solo em diversas fórmulas químicas, sendo umas mais solúveis que outras e, portanto, mais facilmente assimiláveis pelas plantas. A solubilidade depende de vários fatores, entre eles a acidez ou a alcalinidade do solo, sendo perto da neutralidade que a maior parte dos nutrientes fica mais disponível. O pH do solo é-nos dado numa escala entre 0 a 14, sendo que os solos com pH igual a 7, pH da água igual a 7, são considerados solos neutros, superior a 7 são considerados solos alcalinos e inferior a 7 são considerados solos ácidos. O excesso de acidez e de alcalinidade nos solos pode provocar alterações na fertilidade, limitando o crescimento das plantas. Essas limitações podem ocorrer na camada superficial do solo, até aproximadamente entre 0 a 20 cm de profundidade, que é a camada mais explorada pelas raízes das plantas, mas também pode acontecer nas camadas mais profundas, reduzindo o crescimento do sistema radicular, a atividade biológica do solo e ainda limitando a absorção dos nutrientes. Em ambas as situações é importante efetuar a correção do pH do solo. Se o nosso objetivo for reduzir os efeitos negativos da acidez no solo, deve-se aplicar o calcário. Pode ser o calcário simples ou calcítico ou então o calcário dolomítico. O calcário é utilizado como um corretor do solo, ou seja, os solos da Madeira normalmente são muito ácidos e então, dependendo também das culturas, mas por exemplo no caso da vinha é um caso em que é necessário neutralizar essa acidez e então também faço aplicações de calcário. Se o nosso objetivo for corrigir a alcalinidade do solo, pode-se aplicar o enxofre, isto se a alcalinidade for originada pelo excesso de carbonato de cálcio ou de magnésio. Ou podemos aplicar o gesso, se a alcalinidade for provocada pelo excesso de sais de sódio. O importante é que a correção seja feita de forma gradual, especialmente para que os organismos vivos do solo tenham tempo para se adaptar às alterações do pH. O movimento dos nutrientes através do perfil do solo é normalmente muito lento, especialmente no caso do fósforo. Isto significa que as raízes têm de crescer até onde estão as substâncias nutritivas, num processo que induz a ramificação das raízes e a exploração de novas áreas. A fertilização de cobertura, com a aplicação de adubos sobre o solo, promove um enraizamento à superfície, tornando as culturas vulneráveis à seca e ao vento. Nos sistemas biológicos, os nutrientes devem ser obtidos a um nível inferior, induzindo o crescimento das raízes em profundidade. Uma das bases da fertilização e agricultura biológica é precisamente o que está a ser feito nesta exploração, ou seja, mesmo em horticultura, também é possível fazê-la sem mobilizar e utilizar a fotossíntese como fertilizante. No fundo, é o que o Sr. Lídio fez aqui. Portanto, ele semeou ervilhaca. Em muitos terrenos, o que é que teriam feito? Teriam, se calhar, deixado de ficar a erva e, nesta altura, para semear as batatas, aplicavam o herbicida. Ele não. Ele semeou ervilhaca, que cortou
e agora plantamos em cima deste mato cortado. Ou seja, a ideia que tem que se mobilizar sempre para instalar uma cultura não é totalmente verdade. As raízes eliminam substâncias que contêm nutrientes e energia para os micro-organismos que vivem no solo e as células eliminadas da superfície radicular aumentam o teor de matéria orgânica nessa zona. Em resposta, os micro-organismos libertam compostos químicos que podem ter influência no crescimento das plantas e na degradação dos minerais, que desta forma ficam disponíveis para as culturas. Esta associação benéfica é aproveitada pelos agricultores biológicos através da plantação de leguminosas, como a fava e o tremoço, designada de adubação verde. É uma prática agrícola que consiste na plantação de determinadas plantas com o objetivo de fertilizar o solo, ou seja, de alimentar o solo, ou a cultura seguinte. Normalmente, para esta prática agrícola, deve-se dar preferência às plantas pertencentes à família das leguminosas, como é o caso, por exemplo, do tremoço, da fava, entre outras. A utilização destas plantas tem diversas vantagens. Por um lado, podemos tirar proveito do azoto atmosférico que é fixado pelas bactérias do género Rhizóbio. E isto faz com que haja diminuição do uso de fertilizantes azotados. E, consequentemente, também a diminuição dos custos de produção para o agricultor. Além disso, estas plantas produzem grandes quantidades de massa verde que depois, após decomposição por parte da ação dos micro-organismos do solo, libertam nutrientes para as plantas. Por outro lado, estas plantas possuem um sistema radicular bastante profundo e ramificado, o que lhes permite extrair os nutrientes que se encontram nas camadas mais profundas do solo e ainda descompactar o solo. Deve-se ter em conta que estas plantas devem ser cortadas no fim da floração e antes da frutificação. Isto porquê? Porque é nesta fase que termina a fixação do azoto atmosférico por parte das bactérias designadas por Rhizóbios. Ora, a partir deste momento, todo o azoto já fixado e que se encontra quer no calo, quer nas raízes, quer nas folhas, migra para as sementes e a planta fica mais pobre em azoto. Após o corte, estas plantas podem ser incorporadas no solo ou podem ser deixadas à superfície do solo. Além das leguminosas, também podem ser utilizadas com associações entre as plantas da família das leguminosas com as plantas das famílias das gramíneas. E aqui existem diversas, como entre os cereais, como a aveia, o centeio, entre outras. Sempre que a terra é trabalhada ou revolvida, dá-se a perda de nutrientes, sobretudo na forma de gases que se libertam para a atmosfera. A não mobilização ou a sementeira direta são técnicas que visam a conservação e manutenção da fertilidade do solo através da sementeira sobre os resíduos das culturas anteriores, sem que ocorra o reviramento das camadas do terreno. Não há dúvida que a fertilidade do solo é crucial para a manutenção de vida no planeta. Nos últimos 30 anos, e especialmente na última década, a produtividade agrícola aumentou de forma impressionante. Na natureza, nada se perde, tudo se transforma. E é exatamente esse o segredo da sustentabilidade. Isto é, produzir com os pés na terra.